E aí galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre problemas ambientais causados pelos combustíveis fósseis. Provavelmente vocês já ouviram falar algo do tipo: nossa, esse foi o dia mais quente do ano, ou então essa foi a pior seca dos últimos tempos. Muito disso se deve à utilização desses combustíveis. Existem 3 grandes tipos de combustíveis fósseis: o carvão, o petróleo e o gás natural. O processo de formação desses combustíveis fósseis deve-se às plantas, animais e toda a matéria viva que, quando morrem, decompõe-se, sendo precisos milhões de anos até que essa matéria origine esses combustíveis. A regeneração deles é o mesmo problema, pois uma vez esgotados, só existirão novamente passado bastante tempo. A economia global está totalmente dependente desses recursos naturais. Vivemos hoje um capitalismo fossilista, ou seja, esses recursos naturais têm grande impacto a nível social, tecnológico e econômico. Além de serem responsáveis pela geração de energia de automóveis, por exemplo, os combustíveis fósseis são também fontes para gerar energia elétrica, que é responsável por 3/4 da energia do planeta. Portanto, sem tais combustíveis, a economia iria fluir de maneira bem diferente. Um dos principais problemas ambientais causados pela utilização dos combustíveis fósseis é a acidificação oceânica, que é a diminuição do pH nos oceanos, significando o aumento da acidez, causada pelo aumento do gás carbônico atmosférico. Outra alteração importante são as mudanças climáticas, que é o conjunto de alterações nas condições do clima da Terra, causadas pelo acúmulo de alguns tipos de gases, como o dióxido de carbono e o metano. A poluição também é um grave problema, pois substâncias ou energia no ambiente, provocando efeito negativo no seu equilíbrio, causam danos à saúde humana, aos seres vivos e aos ecossistemas. Outro grave problema é a destruição de habitat. Esse é um processo de mudança no uso da terra e dos recursos naturais, através do qual um tipo de habitat é removido e substituído por outro. Esse efeito é responsável por 36% das extinções de espécies. O petróleo, um dos principais combustíveis fósseis, tem em seu processo produtivo, em todos os segmentos, riscos que causam poluição ambiental. Uma refinaria, por exemplo, é responsável pela emissão de muitos poluentes, principalmente a emissão atmosférica, contendo óxidos sulfúricos e nitrogenados, enxofres, metais pesados e outros resíduos. Vazamento de petróleo prejudica de forma intensa e duradoura a vida marinha, desde o fitoplâncton, base da cadeia alimentar oceânica, até as aves. Todos sofrem nessa triste ocorrência. As manchas de óleo impedem ou diminuem a entrada de luz no mar e prejudicam a fotossíntese dos vegetais. O óleo também engrena nas penas das aves, matando-as por hipotermia, entope as vias respiratórias dos mamíferos e interfere nos quimiorreceptores de animais migratórios. O alcatão, presente na composição de petróleo, mata muitos seres marinhos e aves, além de afetar atividades de quem vive da pesca e do turismo. Enfim, promove uma verdadeira devastação. Também em terra, são graves os problemas causados por vazamento de petróleo e derivados. Poços terrestres, tanques de armazenamento, vagões e caminhões de transportes também devem ser considerados. Quaisquer vazamento pode trazer problemas ao solo, que pode demorar muito tempo para se recuperar, fora o risco de contaminação e eventuais lençóis freáticos, que pode prejudicar o abastecimento de água. Outro problema são os custos desse vazamento, que pode provocar intensas modificações na economia. Com o intuito de minimizar os estragos causados por acidentes envolvendo petróleo, foram desenvolvidas diversas tecnologias. Os dispersantes, que são utilizados nos derramamentos de hidrocarbonetos em alto mar. Os absorventes sintéticos, que são produtos químicos feitos para limpar e absorver o petróleo. Os absorventes naturais, que têm a mesma função, porém é feito de substâncias naturais. Os absorventes para óleos viscosos, que são projetados para a retirada de óleos venosos e pesados. E além deles, os skimmers, que são usados para recolher o óleo flutuando na água. O gás natural é o combustível fóssil menos nocivo ao meio ambiente. Porém, a perda de gás natural, oriundo dos processos de exploração ou mesmo da queima do insumo, constitui sérios problemas ambientais. Sua combustão libera óxido de enxofre, gás carbônico e azoto, o que provoca as chamadas chuvas ácidas.
As emissões de CO2 resultantes da queima e a de metano decorrente dos vazamentos contribuem potencialmente para o aquecimento global, além de causar efeitos danosos à saúde da população e ao meio ambiente próximos aos locais onde ocorrem. Em algumas situações, a queima do gás natural é inevitável, como é o caso do vazamento para o sistema de processo, manutenção não prevista, paradas de emergência e etc. A questão é evitar a queima rotineira, efetuada exclusivamente com a finalidade de descartar o gás associado não desejado. Os maiores impactos socioambientais do carvão decorrem da sua mineração, que afeta principalmente os recursos hídricos e o solo e a camada atmosférica. O carvão mineral é composto basicamente por carbono e magnésio. Assim, a sua queima para a produção de energia provoca o aquecimento global. O aproveitamento do carvão gera dejetos sólidos, que são depositados no local das atividades, criando extensas áreas cobertas de material líquido, as quais são lançadas em barragens de dejeto ou diretamente em cursos de água. Grande parte das águas de bacias hidrográficas é afetada pelo acúmulo de materiais poluentes, que podem inclusive contaminar os lençóis freáticos. A posterior separação do carvão de menor qualidade para o de melhor qualidade forma novos depósitos, que cobrem muitos hectares de solos cultiváveis. Os trabalhadores das minas e seus familiares também são afetados diretamente pelas emanações de poeiras provenientes desses locais, contraindo várias doenças respiratórias. Como podemos ver, o uso desses combustíveis fósseis tem prejudicado de forma alarmante o ambiente, sendo necessária a utilização de outras fontes de energia. Nesse sentido, muitas fontes alternativas já são amplamente utilizadas. Usinas de energia hidrelétrica e nucleares geram uma porção significativa da energia do mundo. Outras fontes, incluindo energia solar, eólica e combustível de biomassa, fornecem uma pequena parte da energia de uma região, mas poderiam fornecer muito mais. Algumas tecnologias promissoras ainda estão em desenvolvimento. Precisamos encontrar a melhor forma de aproveitar ao máximo esses recursos. Todos concordamos que, a longo prazo, o mundo precisa encontrar alternativas para o petróleo, o gás e o carvão. As fontes de energia que substituem os combustíveis fósseis devem ser mais limpas e não trazer mais poluição ou mudanças climáticas. A resposta está no meio ambiente ao nosso redor: luz solar, vento, água, plantas e calor da terra. Precisamos viver dentro do orçamento da natureza.